Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz o texto sagrado: no princípio criou Deus os céus e a terra. Todo livro que você lê, todo o histórico que você fizer, há em todos eles a mesma afirmação. Entre o versículo 1 e o versículo 2, na forma como termina essa palavra no hebraico, há um espaço que nós não sabemos, que chamamos ali de um tempo intermediário. Ou seja, no princípio de todas as coisas, assim como foram criados os céus, a terra foi criada também. Ou seja, a terra, como nós vimos hoje, não fez parte da criação de Deus naquele período dos 7 dias. Ela é anterior a isso, ela já pré-existia. Apenas o Senhor diz: surja da água a porção seca, que aos nossos olhos é a terra. Mas eu estou falando de terra aqui no sentido de esta forma de planeta onde nós habitamos, que inclui água, seres humanos, inclui terra, inclui tudo, né? Terra no sentido material. Essa terra daqui, que a Bíblia fala, é esta ação de Deus que havia sido criado antes, e que agora no capítulo 2, essa terra estava completamente sem forma e completamente vazia, destruída. E o Espírito de Deus pairava. Esse pairar é estar sobre, plenamente cobrindo. Usam-se os teólogos como uma galinha chocando os ovos. Ela precisa estar plenamente coberto, para que daquele lugar pudesse produzir vida. E então o versículo 3 começa então uma criação. Primeira coisa que Deus forma dentro dessa nova dinâmica, o que é? A luz. E aí vem toda a criação natural. Deus então, dessa terra, o que ele produz nela? O homem. O homem é formado do quê? Do pó da terra. Não é o que diz a Bíblia? Por que Deus forma o homem do pó da terra? Para que o homem entenda a ligação que ele tem com a eternidade, porque os céus e a terra já estavam antes da formação dessas coisas, para que o homem tivesse consciência de que ele recebeu de Deus, quando foi soprado nas suas narinas, o fôlego da vida, e ele passou a ser o que agora? Alma vivente. Ou seja, ele precisa entender o propósito de Deus e a formação sua. Se o homem aqui não tivesse sido gerado na terra, ele seria um ser limitado à dimensão da nova criação. Por ele ser gerado na terra, que já pré-existia, e a qual passou pela mutação do Espírito, a qual passou pelo pairar do Espírito, a qual passou pelo poder do Espírito de gerar algo novo, tanto é que nós passamos a ser uma criação de Deus, nova, totalmente diferente do que se havia criado até aquele momento. Do pó da terra, porque vínculo com a dimensão terrestre, da qual limitou o homem a esta ação. Vivemos só nessa crostinha da terra, só por cima dela. Não podemos viver a mais de 20, 30 metros de profundidade, e nem muito além do que 8, 9 quilômetros de altura, também ninguém vive. Já falta oxigênio, já não tem como sobreviver. Se você quiser ver, você vai ver que a cidade mais populosa do mundo é lá no Pico Everest, né? Lá 8.000 e pouco de altura, está todo mundo morando lá, porque todo mundo vive bem naquela altura. É assim? O cara, para chegar lá, o que é? Ou ele está muito bem preparado, ou ele leva uma botija de oxigênio nas costas para chegar. Senão, não tem como sobreviver. Estou falando, ele está ainda na terra. Tu imagina 8 quilômetros de altura. Morreu todo mundo, não tem como sobreviver. Nós estamos limitados a isso. Extremamente limitados a isso. Mas isso não quer dizer que a eternidade não esteja em nós e que nós não fomos criados para ficarmos nessa limitação. É apenas a ação de Deus para que pudéssemos usufruir dessa eternidade de Deus. Levíticos, capítulo 27, versículo 28 e 29. Livro de Moisés, Levítico, capítulo 27, versículo
28 e 29. Por que que o homem precisava estar ligado à terra? Aqui diz muito bem o porquê disso. Levítico 27, 28 e 29 diz assim o texto sagrado: no entanto, nada do que alguém dedicar irremissivelmente ao Senhor, de tudo que tem, seja homem ou animal ou campo da sua herança, se poderá vender nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém dentre os homens for dedicado irremissivelmente ao Senhor se poderá resgatar. Será ele morto. Veja bem, para Deus, a forma de consagração perfeita do homem daqui para o céu precisa sistematicamente passar por um processo de consagração. É isso que o texto está dizendo para nós. O primogênito que nascia era pago algo no lugar dele, manifestando o que Cristo lá na frente fazia, para que tinha que sacrificar algo para que ele fosse pago o seu direito de primogenitura. Ou seja, ele não precisava morrer, porque todo primogênito era pertencente ao Senhor. E continuava sendo. Aquele pagamento, veja bem, aquele pagamento que fazia, assim como Jesus, quando foi apresentado no templo, oferecer um par de rolinhas, que era a oferta pobre, dos pobres, dos necessitados, assim como trouxeram aquela oferta. E Jesus foi o quê? Ele foi adiado o seu pagamento, mas não quer dizer que o primogênito não pertencia ao Senhor. Ele continuava pertencendo ao Senhor. Ele não deveria ser ou sofrer a morte. Ele não seria o cumprimento daquele fato. Já aqui, no livro de Levíticos, ele está trazendo uma condição maior. Se dentre possessões, animal ou ser humano, fosse consagrado ao Senhor, ele, como diz o texto, irremissivelmente, ou seja, jamais ele poderia entrar outro bem no lugar daquele. Teria que cumprir aquilo que foi por voto consagrado ao Senhor. Isso é o que determina a lei. Mas mesmo uma pessoa, seria, no mesmo momento, sim, faria o projeto, faria o voto, cumpriu-se o voto, executaria a sentença. Isso acontece alguma vez, como exemplo na Bíblia? Acontece. Abre lá em Juízes, capítulo 11. Você vai lembrar aí, mas é bom nós revermos na Bíblia, o voto de Jefté. Jefté faz um voto diante do Senhor. Juízes, capítulo 11, versículo 29. Diz assim o texto sagrado: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa e Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será de quem? Do Senhor. E eu o oferecerei em holocausto. Deus pediu alguma coisa para Jefté? Pediu nada. Mas ele disse: o que vi, abriu a porta, o primeiro que saía ao meu encontro, esse eu ofereço ao Senhor. Imaginava ele que sabe fosse alguns dizem, imaginava quem sabe fosse o cachorro da casa, quem sabe o cavalo que estava com saudade dele, quem sabe o jumento da família, quem sabe uma vaca, alguma coisa que chegando ali em casa viesse ao seu encontro. Mas quem que vem ao seu encontro? Que coisa terrível. Versículo 34. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe quem? A filha ao seu encontro, com adufes e com danças. E era ela a filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor, e não tornarei atrás. E ela lhe disse: pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto,
Deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, eu e minhas companheiras. Consentiu ele, vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com suas companheiras, e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto que ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, e cantarem memória da filha de Jefité, o gileadita. Ele cumpriu o voto? Cumpriu. Agora, o que isso tem a ver no Novo Testamento para nós? O que isso tem a ver com essa eternidade que passa para nós? Vamos lá, Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12. Versículo 41 ao 44. Marcos 12, 41 a 44. Diz assim o texto sagrado: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o que fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. O que isso tem a ver? Amado, presta atenção. Assim como há uma ligação do eterno com o corpo do homem, quando Deus o forma do pó da terra, assim também há uma ligação da lei com a manifestação de Cristo, e assim também há uma ligação da manifestação de Cristo com a nossa forma de reino. Ou seja, a oferta lá atrás do que era consagrado ao Senhor precisava ser destruída, queimada na sua presença. Seja homem, animal, seja o que fosse. Consagrou, destruído precisava ser. Já aqui no Novo Testamento, muda um pouco a forma, mas a essência da consagração permanece idêntica. Deus não mudou o seu conceito de oferta lá de trás. Para o Novo Testamento, a essência da entrega é absolutamente igual. Mas aqui o pastor não vai pegar esse contexto para dizer que nós precisamos fazer uma boa coleta nessa manhã. Mas o pastor vai pegar a essência desta oferta para entender o valor absurdo dessa mulher e do valor da compreensão de consagração dela. Veja bem, tudo que se trazia ao Senhor era consagrado, não era? Era. Mas por que Jesus diz que o que os outros trouxeram não foi a maior oferta? Embora os próprios discípulos dizem: Senhor, quanta oferta foi trazido aqui. Os ricos, diz a palavra, trouxeram grandes somas. Mas aquela mulher trouxe referente a 1 quadrante. O que, se nós traduzíssemos hoje, seria uma moeda de 50 centavos mais uma moeda de 25 centavos. O que daria, dentro da nossa lei do real, 75 centavos. É muito dinheiro? Para nós aqui no Brasil diríamos, é pouco, mas você pode dizer: poxa, pastor, mas ela disse que era o sustento dela de um dia. É porque você não sabe, querido, mas se você tivesse a média de sustento de uma pessoa no mundo pobre, é 50 centavos. Israel estava melhor? Gente, você não sabia? Lá na China, a média de sustento de uma pessoa, o salário de um mês para um pai, para uma mãe que trabalha, é R$30. Trabalha o mês inteirinho para ganhar R$30. Nós fizemos uma campanha para portas abertas, para levantar R$84,40, graças a Deus levantamos muito mais, levantamos R$450, mas de R$84,40 sustenta uma família perseguida na América Latina durante um mês. Um mês, gente, de comida, arroz, feijão, carne, para essa família, água, tudo para sustentar. R$84,40. Claro que não envolve roupa, não envolve condução, não envolve um monte de coisa. Comida apenas.
Nossa moeda está muito valorizada, então nós pensamos que todo mundo está pensando igual a gente. Mas o Brasil mudou bastante nesses últimos anos, e nós precisamos entender o quanto isso mudou. Mas a oferta dessa mulher, Jesus não se pega a ela, mas se pega ao valor do que ela entrega. É como se essa mulher chegasse diante do autor, na sua forma e ação de consagração, e entregasse totalmente a sua vida diante do altar. Por isso Jesus diz isso no versículo 44. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, da sua necessidade, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Esse tudo quanto possuía, como já falei aqui na igreja algumas vezes, você pode ter esquecido, no termo original está escrito a sua vida, que é bios. Bios, no grego, é a descendência, a tradução que vem para nós de biologia, o estudo da vida. Aqui ela traz para nós a vida consagrada no altar, manifestada pela oferta de todo o seu sustento, de tudo que ela possuía. Ela estava trazendo diante do Senhor a forma perfeita da oferta. Por isso Jesus disse, todos os outros ofertaram de forma errada. Embora aos olhos dos homens, foi de grande quantia, embora aos olhos dos homens, um desencargo de consciência de trazer alguma coisa para Deus. Mas a forma correta, esta viúva conseguiu fazer. E qual foi a forma correta? Ela trouxe a sua vida. Ela trouxe a sua vida para ser queimada. Ela trouxe a sua vida para ser completamente desfeita diante do Senhor. E disse, Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, estou entregando nessa hora, nesse gasofilácio. E ela se entrega naquele tempo. Isso pode dizer que o valor não estava na oferta, mas o valor estava o quê? No coração que inteiramente se entregava naquele momento. A ponto de Jesus reconhecer e dizer, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía. Isso pode ser um bom sermão para dizer, irmão, você, para ser aceito diante de Deus, você tem que dar tudo quanto tem. Não é isso que o pastor está dizendo. A ênfase de Jesus aqui não está dizendo nas moedas, porque ele diz, além de ela dar tudo que possuía, ela ainda deu como o que sobrou, todo o seu sustento. Se Jesus tivesse se pegado a moeda, ele ia dizer, ainda ela deu 2 moedas, ainda ela deu aquela miaria. Não, a importância da afirmação de Jesus é que aquela mulher trouxe a moeda, a mulher trouxe a sua vida e o seu sustento. Não estava Jesus preocupado com o valor que se chegava até ele, mas a entrega e o valor da grande entrega que se entrega a ele, que se revela a ele, que se aproxima de Deus. Esta mulher, sendo pobre, conseguiu trazer diante de Deus toda a sua vida, para ser o quê? Sacrifício de entrega ao Senhor. Como assim, pastor? Que oferta era essa? Querido, você não está vendo um sacrifício aqui? Você não consegue ver? Mas o pastor vai dizer para você. Sabe como? As pessoas chegavam, sacrificavam na entrada, lavavam-se no templo, era assim que era feito, lavava-se o animal, queimava-se dentro do templo, aonde era feito o holocausto, e com a troca daquela oferta, era uma moeda interna, eles recebiam aquilo, e eles iam na gasofilácio e colocavam suas ofertas. Quando o Senhor Jesus diz que ela deu todo o seu sustento e além disso deu sua vida, o que ele estava dizendo? Aquela mulher não tinha nenhuma oferta para trazer no altar do Senhor, porque nenhuma oferta era visível a ser queimada. Ela deve de ter feito uma oferta, conforme diz o texto, de pobreza, porque ela era pobre. E o pobre trazia o que diante de Deus? Uma efa de farinha, um punhado de farinha. Isso foi queimado aonde? Lá fora. E deram então a miserável troca do que aquela mulher trouxe de sacrifício para ser queimado ao Senhor, 2 moedinhas, mulher, vai lá. E aquela mulher que primeiro passou pelo altar do Senhor em queimação, que primeiro passou pelo altar do Senhor em entrega, que primeiro passou pelo altar do Senhor, trazendo todo o seu ser à presença dele. Agora essa mulher então toma o sacrifício, aquilo que para os homens tinha valor,
e ela pega aquele dinheiro, e ela vai lá e traz diante do Senhor, e deposita tudo aquilo. Teve valor este ofertório? Teve valor esta vida? Teve valor pelo processo de entrega que essa mulher fez. Quando ela chega-se diante do Senhor, todo mundo sabia que aquelas ofertas era a oferta do mais necessitado, era a oferta mais irrisória, aquilo nem mexia na balança das entradas dos dízimos e das ofertas dentro do reino de Israel. Mas o Senhor Jesus viu quando aquela pessoa passou lá pelo sacrifício e na troca da sua vida trouxe toda a sua essência e colocou-se diante do Senhor, doando-se o que possuía e tudo o que possuía para Deus. Meu amado, não interessa o padrão da nossa vida, o que interessa é o valor da nossa oferta diante de Deus. E não o valor em questão de quantidade, mas o valor em questão de entrega de um coração absurdamente perceptível a isso. Essa mulher poderia trazer a farinha e entregar, e ela não precisava ofertar, porque a viúva, o pobre e o necessitado não precisavam disso. Mas ela mesmo assim recolhe tudo que tem em sua casa, traz diante do Senhor, e quem sabe, aquela efa de farinha, aquele punhado de farinha, queimado diante do Senhor como uma oferta pela sua vida. Os homens achavam tão pouco, mas a lei dizia que Deus a receberia pela oferta de pobre que ela tinha. E Jesus mesmo diz, essa mulher, no meio de uma oferta tão simples e pobre, manifestou sendo a maior das ofertas, o maior dos compromissos, uma vida que se entrega ao seu Deus, independente do que os outros veem. Aquela mulher não foi para o altar com vergonha, vou só levar 2 moedinhas. Aquela mulher não se envergonhou, sabe por que ela não se envergonhou das 2 moedas, queridos? Porque ela já tinha se sacrificado, ela já tinha reduzido a pó, ela já tinha se humilhado lá fora, mas não diante dos homens, diante de Deus. E quando ela fez isso diante de Deus, ela entra dentro do templo, ela vai no gasofilácio, ela coloca a sua oferta como um coração totalmente agradecido. E quem está ali vendo a oferta trazida no gasofilácio? E o que Jesus diz? Queridos, cheguem aqui. E chamando os seus discípulos, ele diz, vem cá, vem cá. Os discípulos chegando, versículo 43, e chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo, que esta viúva, de quem eram os dízimos e as ofertas, irmãos? Parte dos dízimos e das ofertas, segundo a lei, era das viúvas e dos necessitados. Essa mulher não precisava colocar as moedinhas no altar, mas quando a nossa vida está no altar, nós não entregamos apenas moedas, entregamos nossa vida e tudo o que possuímos, porque temos a noção de que o nosso sustento não é nossas mãos que angariam, mas é o Senhor que providencia e dá. Muda ou não muda de ideia? Chamando os discípulos perto, disse, e chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. Eu não sei como é que diz a tradução, mas o correto é a soma de todas as ofertas. A da viúva foi a maior. Por quê? Porque ela estava isenta daquela obrigação. Mas a sua gratidão a Deus, a sua entrega ao Senhor, foi imensamente maior. O que Deus quer de nós? A nossa entrega total. O absurdo de uma entrega inteiramente reveladora em todo o tempo. Uma entrega inegociável. Uma entrega verdadeiramente convicta de que aquilo que consagramos ao Senhor, traremos ao Senhor todas as vezes. Porque diz a palavra do Senhor, se for consagrado ao Senhor qualquer coisa, seja isso do Senhor consagrado, para sempre. Não se pode mudar. A sua vida é consagrada ao Senhor? É? Mas ela está tão movida com tantas coisas. Tem tanta coisa no nosso coração que não é o Senhor. Voltemos ao princípio. Precisamos passar pelo sacrifício. Precisamos levar a destruição completa. Porque quando chegamos à destruição completa, ao queimar completo, então recebemos as palavras do Senhor que diz,
muito boa oferta fizeste hoje, meu filho. Quem sabe nessa manhã nós possamos fazer a melhor oferta de todos. Mas pastor, não teve música, não teve entrega de dízimos e ofertas, e nem vai ter, querido. Porque Deus não está esperando nem dízimo nem oferta. Ele está esperando um coração que se entrega ao Senhor. Porque dízimos e ofertas é como o coração daquela viúva, consequências de um coração que se queimou, que se destruiu totalmente, para que Deus possa ser o supridor daquela vida. Meus amados, faço uma pergunta encerrando. Você acha que faltou alimento para aquela viúva naquele almoço no meio-dia? E na janta? Será que faltou comida na janta para aquela viúva? E mais, será que a cama dela estava gelada e ela não tinha cobertor para se cobrir? Sabe o que Jesus está dizendo? Quando alguém se entrega para mim, a tua mesa não é mais responsabilidade tua, é minha. A tua roupa que tu vai vestir não é mais tua, é minha. A provisão do sustento teu, e quem te veste não será mais teu, será meu. Como nós não confiamos no Senhor como deveríamos. Mas o Senhor pode fazer essa mudança se os nossos corações desejarem, nessa manhã, uma mudança tremenda na presença dEle.